não conhece uma plantinha dessas aqui? Esse é apenas um tipo de suculenta que atrai os apaixonados por floricultura e até mesmo aqueles que não têm experiência, mas que se aventuram em ser pai ou mãe de planta. Hoje você vai conhecer um local repleto delas. São diversas cores, formas, tamanhos e até essências. Algumas têm flores, outras espinhos. Algumas os dois. Tem aquelas de nomes bem curiosos, como a rabo de dragão, rabo de macaco, orelha de Shrek, colar de pérolas e a echevéria. Estamos falando das suculentas. Na internet, elas são destaques e caíram no gosto da população. Foi esse um dos fatores que levou a Cauane a construir esse belo viveiro. Ela cresceu aqui no sítio da família, em contato com as plantas, e teve a ideia de transformar a antiga leitaria do local em um negócio. Por ser cheia de energia e vontade de fazer as coisas, eu sempre fui muito criativa aqui no sítio com os meus pais. Então eu sempre tive essa encontro com as plantas, sabe? Esse contato com a natureza. A minha mãe sempre gostou muito de jardim, então eu já tinha isso comigo. E no momento de pandemia que eu fiquei em casa, não sou de ficar no celular em casa parada, eu comecei a fazer alguns arranjos, postar, e o pessoal começou a gostar e pedir se eu vendia. E aí surgiu todo o processo de administração, inventar coisa nova, criar e vender. A Márcia, mãe da Cauane, revela que a dedicação está no DNA da família e o que não falta por aqui é a criatividade. A Cauane cresceu no meio da natureza e vivenciando tudo isso, e ela trouxe isso para a realidade dela, para o dia a dia dela, e herdou isso dos pais, com certeza. Essas aqui são as mudas mais indicadas para o plantio em jardins. Já essas, as pendentes, para quem mora em lugares com menos luminosidade. Já esses arranjos, a Cauane explica que exigem mais tempo e são feitos sob encomenda. As mudas, geralmente, eu vendo mais para clientes que têm um jardim grande, que sabem fazer um cultivo em canteiros e tudo mais. E elas são mais baratas para comprar, assim. E já os arranjos eu vendo mais para presente, para lembranças. Eu monto ele pronto, você não precisa estar mexendo nele, ele já vai pronto para você colocar em um cantinho na sua casa ou dar de presente para alguém. E daí assim varia muito o tipo, é só me pedir que eu faço do jeito que você quiser. E as pendentes também, mais indicadas para quem mora em lugar com pouca luminosidade? Tem algumas pendentes que eu vendo muito para apartamento, como as folhagens, jiboia, etc. Nativas de regiões secas, esse grupo de plantas, caracterizado pelas folhas carnosas, exige alguns cuidados para se manterem assim. Algumas até alteram as suas cores conforme o recebimento de luz. Ela tem essa característica assim avermelhada quando está no sol e quando está estressada em questão de água, sabe? Ela é bem verdinha quando ela está bem nutrida, com bastante água. Mas aqui eu coloquei ela num fator de pouca água, num vaso apertado, no sol, para ela ficar com essa característica colorida, olha. Ela tá saudável e vende muito mais por conta da coloração mesmo. A quantidade de água adequada para cada variedade também é um ponto para se prestar atenção. No outono e no inverno, aí a gente diminui essa quantidade de água porque elas entram em dormência, então elas não absorvem tanta água assim. Então no inverno agora eu estou molhando de 15 em 15 dias. Mas de forma geral você pode cuidar da sua plantinha molhando lá uma vez na semana ou quando você lembrar. Quando você vê que ela está murchinha, vai lá e molha ela, ela vai recuperar tranquilo. Como vocês podem ver, são muitas variedades de suculenta. E o que varia também é o preço. Essa aqui comum, por exemplo, é cerca de R$ 3,00, mas essas aqui são consideradas de coleção e podem passar dos R$ 1.000. Objetos que faziam parte de um museu rural trazem ainda mais vida para o Rosa de Pedra, como esses aqui, que carregam histórias de geração.
A gente gosta de história, de preservar tradições, preservar a cultura, principalmente a regional e a da família, é claro. Tenho itens, objetos antigos da minha tataravó, por exemplo. Eu tenho um vaso ali que virou um arranjo de flores, rodas de carroça, galão de leite. É itens que contam um pouco também a história, né, da propriedade. A gente já trabalhou com leite aqui, com vaca de leite, já trabalhamos com várias coisas e eu guardo tudo isso e preservo a história. O ditado "você colhe o que planta" se aplica muito bem para a Cauane, que tem recebido um retorno positivo dos clientes. Tem gente que visita o viveiro até mesmo como uma forma de terapia. Eu falo que as plantas, elas trazem uma sensação boa pra gente. Tem muita cliente minha que vem aqui e fala que aqui é o lugar de terapia, que eu sou a psicóloga delas junto com as plantas. Elas atraem assim, muita coisa boa, muita coisa mudou na minha vida depois que eu comecei a cuidar delas. São lindas, né, professor? E além disso, rentáveis para a Cauane. Com certeza. A famosa folha gordinha, né? A gente olha para essas plantas e vê aquelas folhas gordinhas. Tanto o talo como a folha, né? Como a sua raiz, elas são engrossadas para armazenamento de água e outros nutrientes. Isso é importante, que ela é uma planta africana, então ela é das regiões mais áridas. Isso funciona como reserva para essa planta, né? E algumas coisas interessantes, né? Quando for dar um tipo dessa planta para alguém, for oferecer um vasinho desse, pode-se escolher alguns tipos especiais, que existe aquele para prosperidade, para o amor, certo? Para o sucesso, né? De acordo com o tipo da planta. E é uma planta de fácil reprodução, reprodução assexuada. Pega lá uma folhinha, põe na terra, cuida dela que ela vai se reproduzir. Mas uma coisa nós temos que pensar também, não é só ornamental. Existem algumas plantas suculentas que são medicinais. A babosa, por exemplo.